Neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, existe uma disputa silenciosa acontecendo dentro do seu corpo. Uma alternância entre dois sistemas de energia completamente diferentes. E a maior parte das pessoas acima dos 45 anos está presa em apenas um deles, sem saber que existe uma segunda fonte de combustível esperando ser ativada. Essa mudança de sistema é responsável por algo que muita gente busca desesperadamente. Energia estável, sem aqueles altos e baixos que te fazem sentir exausto logo depois do almoço, ou te acordam no meio da noite com a mente acelerada. O que vou te mostrar hoje não tem nada a ver com força de vontade. Tem a ver com bioquímica pura. E quando você entende como seu corpo realmente funciona ao longo das horas, tudo muda. Se você tem mais de 45 anos, provavelmente já percebeu que a energia não é mais a mesma. Você acorda razoavelmente bem, mas 2 horas depois já sente aquela queda. Aí vem o almoço, e logo em seguida bate um cansaço pesado, uma névoa mental que te obriga a tomar mais um café só para conseguir terminar o dia. Esse padrão não é preguiça, não é falta de vitamina. É o seu corpo pedindo socorro porque está preso em um ciclo metabólico que ele não foi desenhado para sustentar o tempo todo. E esse ciclo tem nome: dependência de glicose. Mas existe um segundo combustível que seu corpo está preparado para usar, e é ele que vai te devolver a estabilidade que você perdeu. Agora vamos entender o que acontece dentro de você quando você começa um jejum de 16 horas. E mais importante, por que a energia fica diferente conforme o tempo passa? Porque não é tudo igual. Existem fases, e cada uma delas conta uma história bioquímica diferente. Vamos começar do zero. Você terminou o jantar às 20 horas. Comeu arroz, feijão, frango, talvez uma salada. Seu corpo recebeu carboidratos, proteínas, gorduras. Nos primeiros 30 minutos, a glicose do arroz e do feijão já está entrando na corrente sanguínea. O pâncreas detecta isso e libera insulina. A insulina é como um porteiro que abre as portas das células para a glicose entrar. Parte dessa glicose vira energia imediata. Outra parte é guardada no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. E se sobrar muito, a insulina empurra o excesso para ser armazenado como gordura. Até aqui, nada de novo. É o que acontece sempre que você come. Mas agora preste atenção. Enquanto a insulina estiver alta, seu corpo está em modo de armazenamento. Ele não queima gordura, ele guarda. Esse é o ponto de partida. 2 horas depois do jantar, já são 22 horas. Você está assistindo TV, talvez lendo alguma coisa. A digestão está rolando. A insulina ainda está presente, mas começando a cair. A glicose no sangue também está normalizando. Seu corpo ainda está rodando basicamente em cima do que você comeu. Nada de extraordinário ainda. Mas você já entrou oficialmente no jejum. Só que nessa fase inicial, é como se o corpo nem tivesse percebido. Ele ainda tem combustível fresco circulando. Agora vem a primeira virada. Lá pelas 2, 3 horas da manhã, enquanto você dorme, a insulina já caiu bastante. O estômago está vazio. A glicose que circulava no sangue já foi usada ou armazenada. E aí o corpo precisa de energia, porque mesmo dormindo você está vivo. O coração bate, o cérebro funciona, as células se regeneram. Então o fígado começa a liberar glicose que estava guardada na forma de glicogênio. Ele vai soltando aos poucos, conforme o corpo pede. Isso mantém tudo funcionando. Você nem percebe porque está dormindo. Mas internamente, o corpo já começou a mudar de estratégia. Ele não está mais usando o que você comeu diretamente, ele está usando reservas. Quando você acorda lá pelas 6, 7 da manhã, já se passaram umas 10, 11 horas desde o jantar. O glicogênio do fígado ainda está lá, mas começando a ficar curto. E aqui mora o ponto mais importante de tudo que eu vou te falar hoje. A maioria das pessoas nessa hora toma café da manhã.
pão, tapioca, fruta, café com açúcar, suco. E aí o que acontece? A insulina sobe de novo, a glicose volta. O corpo diz, opa, comida nova, vamos usar isso. E o processo recomeça. O corpo nunca precisa aprender a queimar gordura de verdade. Ele nunca passa da fase de glicogênio. Fica ali naquele ciclo. Comeu, queimou, comeu, queimou. Sempre dependente, sempre instável. Mas se você não comer, se você continuar o jejum, algo completamente diferente começa a acontecer. Entre a hora 12 e a hora 14 do jejum, o glicogênio do fígado está quase zerado. E o corpo percebe isso. Ele sente que a fonte principal de glicose está acabando. E aí, em vez de entrar em pânico, ele faz o que foi programado para fazer há milhões de anos. Muda de combustível. As células de gordura começam a liberar ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão para o fígado. E lá, eles são transformados em corpos cetônicos, cetonas. Esse é o combustível alternativo, a energia de backup que sempre esteve lá, esperando. As cetonas entram na corrente sanguínea e começam a alimentar o cérebro, o coração, os músculos. E aqui está o segredo da estabilidade energética. Cetonas queimam devagar. Elas não causam pico. Elas não despencam. Elas são como lenha numa fogueira em vez de álcool numa chama. A energia é constante, limpa, previsível. E é por isso que muita gente que faz jejum de 16 horas relata que a manhã é surpreendentemente tranquila, sem fome desesperada, sem queda de energia, sem névoa mental, porque o corpo não está mais na montanha-russa da glicose, ele está rodando em cetonas. Agora, vamos falar de um órgão que quase ninguém lembra quando o assunto é energia: o fígado. Ele é o maestro metabólico do seu corpo. Nos primeiros anos de vida, você podia comer besteira, pular refeições, dormir mal e o fígado dava conta. Ele compensava. Mas depois dos 40, especialmente depois dos 45, o fígado começa a ficar sobrecarregado. Gordura acumulada dentro dele, inflamação crônica baixa, resistência à insulina. E quando o fígado está inflamado e cheio de gordura, ele não consegue fazer a transição entre glicose e cetonas de forma eficiente. Resultado, você fica preso no modo glicose. E quando a glicose acaba, você não tem plano B. Aí vem a fadiga, a irritação, a fome nervosa. O jejum de 16 horas, quando feito de forma consistente, dá um descanso metabólico para o fígado. Porque durante essas horas, ele não precisa processar comida nova. Ele pode se limpar, se organizar, recuperar sensibilidade. E com o tempo, a transição entre combustíveis fica cada vez mais suave. Esse é um dos motivos pelos quais pessoas que fazem jejum intermitente há meses relatam que a energia ficou muito mais estável do que no começo. Mas aqui eu preciso te alertar sobre um erro que está sabotando a maioria das pessoas que tentam jejum. Muita gente começa o jejum de 16 horas, faz uma semana, não sente diferença nenhuma e desiste, fala que não funciona, que jejum não é para ela, que o corpo dela é diferente. E esse é exatamente o momento em que a transformação estava prestes a acontecer. O problema não é o corpo, é a expectativa de tempo, porque o corpo humano não muda do dia para a noite, ele precisa de adaptação. Se você passou 30, 40, 50 anos comendo de 3 em 3 horas, o corpo aprendeu a funcionar assim. Ele está viciado em glicose. As enzimas que quebram gordura estão meio enferrujadas. A maquinaria cetogênica está desligada. Então, quando você faz jejum pela primeira vez, o corpo não sabe o que fazer. Ele reclama, dá fome, dá dor de cabeça, dá irritação, porque ele ainda não aprendeu a acessar a gordura de forma eficiente. Mas se você insiste, se você dá tempo, se você repete o padrão por 2, 3, 4 semanas, o corpo começa a reaprender. As enzimas voltam a funcionar. A produção de cetonas aumenta. E aí sim, a energia estabiliza.
Mas isso não acontece em 3 dias. Acontece em 3 semanas. E é aí que a maioria desiste, logo antes da virada acontecer. Outro erro comum é achar que jejum é sobre não comer e acabar comendo muito pouco na janela alimentar. Aí, o corpo não recebe nutrientes suficientes, não tem proteína para manter músculo, não tem gordura boa para produzir hormônios, não tem vitaminas e minerais para sustentar as funções celulares. E aí, o jejum vira restrição calórica severa, que é outra coisa. Quando você faz isso, o corpo interpreta como ameaça. Ele desacelera o metabolismo, segura a energia e você fica cansado o tempo todo. Não é o jejum que não funciona, é que você não está nutrindo o corpo adequadamente na hora que pode comer. Jejum de 16 horas não é sobre comer menos, é sobre concentrar a alimentação numa janela menor, mas comer bem, comer suficiente, comer comida de verdade. Proteína, gordura boa, vegetais, carboidratos inteligentes. Se você treina, o corpo precisa de combustível. Só que ele não precisa receber combustível o tempo todo. Ele precisa de ciclos. Ciclos de alimentação e ciclos de jejum. É isso que gera estabilidade metabólica. Agora, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. A instabilidade energética que você sente não é culpa sua. Não é falta de disciplina, não é fraqueza, é biologia mal compreendida. Durante décadas, te ensinaram que você precisa comer de 3 em 3 horas para manter o metabolismo acelerado. Que pular café da manhã é ruim. Que ficar sem comer dá gastrite, dá tontura, dá hipoglicemia. E tudo isso criou uma dependência metabólica. Você foi treinado a ter medo da fome, a evitar o jejum, e o corpo, respondendo a isso, parou de acessar a gordura como energia. Ele ficou preguiçoso, acomodado, dependente de glicose externa. Mas o corpo humano foi desenhado para alternar, para comer e para não comer, para usar glicose e para usar gordura. Essa flexibilidade metabólica é o que te dá energia estável ao longo do dia inteiro. E ela não volta com suplemento, não volta com shake. Ela volta quando você cria as condições bioquímicas certas. E uma dessas condições é o jejum. Não um jejum de 3 dias, não um jejum maluco, um jejum simples de 16 horas, repetido com consistência. Isso é suficiente para reensinar o corpo a queimar gordura. E quando o corpo aprende isso de novo, você não depende mais de comida constante para funcionar. Pense assim: quando você está sempre comendo, a insulina está sempre subindo e descendo. E a insulina é um hormônio poderoso. Ela não controla só açúcar no sangue. Ela influencia a inflamação, retenção de líquido, pressão arterial, até humor. Quando a insulina está constantemente alta, o corpo vive num estado de estresse metabólico baixo, mas crônico. E esse estresse se manifesta como cansaço, inchaço, dificuldade de concentração, sono ruim. Agora, quando você faz jejum de 16 horas, a insulina fica baixa por um período significativo todos os dias. E isso dá uma trégua para o corpo. Dá tempo para ele se recuperar, para ele limpar a casa, para ele se reorganizar. E com o tempo, a sensibilidade à insulina melhora. O que isso significa na prática? Significa que quando você come, o corpo responde melhor. Ele não precisa produzir tanta insulina para fazer o mesmo trabalho. E quanto menos insulina você precisa, menos oscilação você tem, menos pico, menos queda, mais estabilidade. Esse é o ciclo virtuoso. Tem mais uma coisa que acontece durante o jejum e que influencia diretamente a energia: autofagia. Esse é um processo de limpeza celular. As células do seu corpo acumulam lixo metabólico, proteínas danificadas, organelas quebradas, restos de inflamação. E durante o jejum, principalmente depois das 12, 14 horas, as células começam a digerir esse lixo. Elas reciclam, elas se limpam.
E células limpas funcionam melhor. Mitocôndrias limpas produzem mais energia. Neurônios limpos pensam melhor. É como se o corpo fizesse uma faxina interna. E isso não acontece quando você está sempre comendo. Porque quando tem comida entrando, o corpo está ocupado processando, armazenando, construindo. Ele não tem tempo para limpar. O jejum é o momento da limpeza. E essa limpeza tem impacto direto na sua sensação de energia. Porque um corpo entupido é um corpo lento. Um corpo limpo é um corpo eficiente. Então vamos resumir o que acontece ao longo dessas 16 horas. Nas primeiras 4 horas, você está digerindo e usando a comida que comeu. Insulina alta, glicose circulando, corpo em modo de armazenamento. Entre 4 e 10 horas, o corpo começa a usar glicogênio do fígado. Insulina caindo, energia vindo das reservas de curto prazo. Entre 10 e 16 horas, o glicogênio está acabando. A produção de cetonas começa. O corpo muda de combustível. Autofagia acelera. Insulina lá embaixo. Inflamação caindo. E a partir daí, se você continuar, o corpo entra num estado metabólico completamente diferente. Mais limpo, mais eficiente, mais estável. Mas a maioria das pessoas nunca chega nessa fase. Porque interrompe o processo logo quando ele estava começando a ficar interessante. E aí nunca sente a diferença real. Eu sei que pode parecer estranho no começo. Você foi condicionado a achar que precisa de café da manhã, que precisa de lanche da manhã, que ficar sem comer é perigoso. Mas olha para sua própria experiência. Quando você come de 3 em 3 horas, você tem energia estável? Ou você tem picos e quedas? Quando você pula uma refeição, você realmente passa mal ou você só sente fome? Porque fome não é emergência, fome é sinal. E um corpo saudável com reservas adequadas aguenta tranquilamente 16 horas sem comida. Na verdade, ele funciona melhor, porque ele tem tempo para fazer o que precisa ser feito internamente. Reparar, limpar, reorganizar, adaptar. Essas coisas não acontecem quando você está sempre comendo. Elas acontecem quando você para de comer por tempo suficiente. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona na vida real. Imagina que você janta às 20 horas. Você vai dormir às 23 horas. Acorda às 6 da manhã. São 10 horas de jejum. Você não toma café da manhã. Toma um café puro, sem açúcar, ou um chá. E quebra o jejum só ao meio-dia. São 16 horas. Nas primeiras semanas, pode ser que você sinta fome pela manhã. Pode ser que sinta um pouco de irritação. Mas isso não é hipoglicemia. É o corpo reclamando porque ele está acostumado a receber comida naquele horário. É condicionamento. Não é necessidade fisiológica. Aí você bebe água, respira fundo, foca no trabalho. E em 20, 30 minutos a fome passa. Por quê? Porque o corpo começou a acessar a gordura. Ele encontrou o combustível alternativo. E depois de 2, 3 semanas fazendo isso, a fome da manhã simplesmente desaparece. Você acorda, toma seu café puro e segue o dia com clareza mental, disposição, sem aquela necessidade de comer a cada 3 horas. E quando chega o meio-dia, você come bem, com apetite, mas sem desespero, porque o corpo aprendeu a se sustentar com gordura. Ele não depende mais de glicose externa constante, e a qualidade da energia muda completamente. Antes, você tinha picos. Depois do café da manhã, energia alta. 2 horas depois, queda. Depois do almoço, outro pico, seguido de sonolência. Depois do lanche da tarde, mais um pico. E à noite, cansaço total. É uma gangorra o dia inteiro. Agora, com o jejum de 16 horas e o corpo adaptado, a energia é como uma linha reta. Você acorda bem, mantém a energia pela manhã, come ao meio-dia e a energia continua estável.
Trabalha a tarde inteira sem aquela queda às 15 horas, janta tranquilo e vai dormir sem aquela exaustão profunda, mas também sem insônia. Porque o corpo não está em pânico metabólico, ele está equilibrado. Ele sabe que tem energia disponível, seja vinda da comida, seja vinda da gordura armazenada. E essa confiança metabólica se reflete em tudo, na disposição, no humor, na capacidade de concentração, na qualidade do sono. Tem um detalhe que eu ainda não mencionei e que é fundamental. O jejum de 16 horas não é uma solução mágica se você come porcaria na janela alimentar. Se você quebra o jejum ao meio-dia, com um prato cheio de fritura, açúcar, farinha branca, ultraprocessados, você está jogando contra o processo, porque aí a insulina vai explodir, a glicose vai subir demais, o corpo vai entrar em modo de emergência para armazenar tudo aquilo. E no dia seguinte você vai acordar com ressaca metabólica, vai sentir fome mais cedo, vai ter mais dificuldade para manter o jejum. O jejum funciona melhor quando você combina ele com comida de verdade, proteína de qualidade, gorduras boas, vegetais, carboidratos complexos, se você for ativo fisicamente. Isso mantém a insulina controlada, isso nutre as células, isso sustenta a produção de cetonas. E aí o ciclo se reforça. O jejum melhora a alimentação e a alimentação melhora o jejum. Eles trabalham juntos. Agora, se você chegou até aqui, você entendeu que a estabilidade energética que você procura não está em comer mais, nem em comer menos. Está em comer na hora certa e não comer na hora certa. Está em respeitar os ciclos que o corpo precisa para funcionar bem. O jejum de 16 horas é uma das formas mais simples e eficientes de fazer isso. Mas ele funciona quando você entende o processo. Quando você dá tempo para o corpo se adaptar. Quando você nutre bem na janela alimentar, quando você não desiste na primeira semana e quando você percebe que energia estável não é sobre força de vontade, é sobre bioquímica, é sobre ensinar o corpo a fazer o que ele já sabe fazer, mas esqueceu. Se você quer aprender mais sobre como o corpo funciona, sobre jejum, metabolismo, envelhecimento consciente, se inscreve no canal, porque a gente vai continuar destrinchando esses processos, sempre com clareza, sempre com ciência, sempre respeitando sua inteligência. O corpo é seu, e quanto mais você entende como ele funciona, melhores decisões você toma. Decisões que te devolvem controle, consciência e dignidade sobre o seu próprio envelhecimento. Começa agora.